Em mensagem aos deputados e senadores, Temer diz que vivemos a maior crise da história do Brasil e que é preciso fazer reformas. Eunício Oliveira diz que solução para a crise passa pelo parlamento. E Senado inicia o ano com pautas polêmicas e que devem mobilizar a sociedade para a discussão. Crise econômica, reformas estruturais, segurança pública. A mensagem do Poder Executivo para o início dos trabalhos do Legislativo em 2017 reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo país e pediu ajuda dos parlamentares na mudança do cenário macroeconômico. A mensagem enviada pelo Palácio do Planalto para o Congresso Nacional, entregue pelo ministro Eliseu Padilha e lida pelo senador Gladson Cameli, se concentrou na necessidade de união nacional e harmonia entre os poderes para superar a crise econômica. Uma crise econômica de origem essencialmente fiscal, que se traduziu em expressiva retração de nosso produto interno bruto nos últimos 2 anos. Uma crise social, cuja face mais dramática é o desemprego de milhões de trabalhadores. O outro ponto principal da mensagem foi a agenda de reformas que será enfrentada pelo Congresso Nacional em 2017, sobretudo as reformas da Previdência e a trabalhista. Das missões que temos diante de nós, a mais premente é salvar a Previdência Social. O governo encaminhou ao Congresso proposta de reforma séria e consequente. Sabemos todos que o assunto é sensível, mas é inadiável. A mensagem presidencial também abordou as rebeliões dos presídios do norte e nordeste do país no início deste ano. O crime no Brasil atingiu escala inaceitável. Não podemos tolerar a banalização da violência. Muitas prisões se convertem em espaços de bárbaro e de atuação desimpedida do crime organizado. O fenômeno é grave e exige resposta inteligente e articulada. E resumiu os desafios do governo federal para 2017. Agora estamos lutando contra o descontrole fiscal, contra a recessão, contra o desemprego. Não tenhamos dúvida de que superaremos mais esta etapa. No discurso de abertura do ano legislativo, o novo presidente do Congresso disse que o país ainda não saiu da recessão, mas que a recuperação já começou. Eunício Oliveira defendeu a aprovação de reformas e pediu confiança. Veja trechos do pronunciamento. Recuperação da economia. No início de 2016, vivíamos com os investidores internacionais e nacionais especulando sobre o risco de calote da dívida pública. A inflação anual rodando em torno de 11%, e o desemprego e a recessão aumentando. E os analistas calculando se o nosso PIB seria negativo em menos 3% ou em menos 4%. Hoje, os mesmos analistas dizem, com adequada moderação, que 2017 começa melhor do que 2016. Evidentemente, estamos apenas começando. Diálogo com outros poderes e apelo à confiança. Reforçar a credibilidade nas instituições, estabelecer uma relação de efetiva cooperação entre os poderes. Tudo isso é condição necessária para que se consolide na sociedade um clima de mútua confiança. Reformas. Reformar realmente tem que ser a palavra de ordem do governo e do Congresso Nacional. Precisamos recolocar o Brasil no rumo do futuro. Redução da pobreza. É inaceitável que milhões de pessoas voltem ou possam voltar a viver na miséria depois de terem tido acesso às condições de vidas mais dignas. Precisamos achar o meio de construir uma nação muito mais justa na repartição da riqueza e na distribuição das responsabilidades. Combate à corrupção. Reconhecendo que os problemas da eficiência, da improdutividade e do desperdício estão ligados ao tema recorrente corrupção, quero dizer que estamos igualmente comprometidos em fazer avançar no Congresso Nacional, com serenidade e foco de longo prazo, as medidas necessárias para fortalecer o combate a um dos males danosos para a democracia, por seu efeito especialmente corrosivo sobre a confiança.
A reforma do ensino médio deve ser um dos primeiros temas a ser debatido pelo plenário do Senado. O texto, uma medida provisória já aprovada pelos deputados, está trancando a pauta. 1.700.000 jovens brasileiros entre 15 e 17 anos não estão na escola. Metade dos alunos matriculados abandonam o ensino médio antes de concluir o curso e o aprendizado é muito baixo. No último PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, realizado com jovens de 70 países, os estudantes brasileiros não alcançaram o nível mínimo para o exercício de cidadania. Com a promessa de tornar a última etapa da educação básica mais atraente aos jovens e melhorar os indicadores, no dia 22 de setembro, o governo editou uma medida provisória que reformula o ensino médio. A principal mudança da proposta é a flexibilização do currículo, que será composto por duas partes. Nos primeiros 60%, as disciplinas serão obrigatórias, determinadas pela Base Nacional Comum, que será definida pelo Conselho Nacional de Educação. Nos 40% finais do curso, o aluno é que decide o itinerário que quer percorrer em uma de 5 áreas de estudo: linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica e profissionalizante. Cada escola decide os itinerários que vai oferecer. O texto também estabelece o prazo de 5 anos para que as escolas aumentem a carga horária anual de 800 para 1.000 horas, ou seja, 5 horas de aula por dia. E depois, continuem aumentando progressivamente, até chegar a 1.400 horas, ou horário integral. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, mas com atividades direcionadas e organizadas, ele vai ter um aprendizado muito melhor. Um aluno que está tendo uma aula de ensino médio ruim, de 5 horas, uma jornada de 5 horas por dia, ele subir para 7 horas por dia, de um modelo ruim, vai estimulá-lo a ficar na escola ou vai estimular a evasão? Eu acredito que estimule a evasão. O governo deverá repassar recursos aos estados para a implantação do horário integral por 10 anos e não apenas 4, como era a proposta original. Eu recebi diversos governadores que vieram questionar que 4 anos seria um tempo muito curto para que eles pudessem adequar o sistema parcial para o sistema integral do ensino médio. Então, eu conversei com o ministro da Educação, inclusive com a área econômica, e vimos que é possível o repasse gradativo. No texto da medida provisória, educação física, artes, filosofia e sociologia não eram matérias obrigatórias. A retirada dessas disciplinas era uma das principais críticas à reforma, mas os parlamentares as trouxeram de volta ao currículo obrigatório. A gente precisa de filosofia, precisa de prática esportiva, precisa de prática artística. Não necessariamente a obrigatoriedade das disciplinas. A reforma da Previdência, que chegou ao Congresso Nacional no fim do ano, tem que ser aprovada primeiro pela Câmara para que possa ser debatida pelos senadores. A proposta para aumentar a idade e mudar o cálculo da aposentadoria causa controvérsia entre os parlamentares e também na sociedade. É só falar em reforma da Previdência que começa a preocupação. Acho que vai prejudicar a gente, né? Para quem já não está bem. Você não vai esperar ainda para aposentar quando você tiver para morrer? Com 80 anos. E as agências da Previdência Social ficam mais cheias. Vou tentar antecipar minha aposentadoria para fugir dessa nova lei. Fiquei assim sem saber, nossa, será que eu posso ou não? Será que é vantagem? Será que vai afetar? Acho que está faltando esclarecimento mais para a sociedade. Hoje existem 2 tipos principais de aposentadoria. A primeira é por tempo de contribuição. Nela, o homem paga INSS durante 35 anos e a mulher por 30. Já na aposentadoria por idade, os homens devem atingir 65 anos e as mulheres 60. E ambos devem ter pelo menos 15 anos de contribuição. Trabalhadores rurais, policiais e professores se aposentam 5 anos mais cedo. A proposta de reforma é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e fixar uma regra única, inclusive para servidores públicos. Para se aposentar, todo trabalhador deve completar, no mínimo, 65 anos de idade e 25 de contribuição à Previdência.
A gente está procurando uniformizar regras em várias categorias profissionais, políticos, não políticos, servidores públicos, não servidores públicos. Existem diversos fazeres, diversas realidades regionais que impedem um país tão desigual quanto o nosso de ter uma aposentadoria com idade mínima. A reforma também muda o cálculo da aposentadoria. Uma pessoa que contribuir durante 25 anos e se aposentar aos 65 terá direito a 76% do benefício. O valor aumenta 1% a cada ano de contribuição. Para ter acesso ao valor integral, será preciso contribuir durante 49 anos. Ele tem que começar a contribuir aos 16 anos de idade e não parar de contribuir até os 65 anos, para ele ter 49 anos de contribuição e poder ter essa aposentadoria integral com essa idade. Então, isso vai acontecer em casos raríssimos, se acontecer. A proposta do governo de tornar o benefício integral somente aos 49 anos de contribuição, ela só afeta os beneficiários de maior renda, porque os beneficiários mais pobres estão protegidos pela vinculação ao salário mínimo. Quem já é aposentado ou pensionista não é afetado. Mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50 entram numa regra de transição. Vão pagar uma espécie de pedágio, trabalhar 50% a mais do que o tempo que faltaria para se aposentar. Mas o valor da aposentadoria será a média de todos os salários e não mais 80% dos maiores. O governo justifica que a reforma é para reduzir o déficit da Previdência, que disparou nos últimos 5 anos. Passou de 40 bilhões em 2012 para 150 bilhões em 2016. Isso daí acaba com o déficit? Vou ser bem sincero com você, não acaba. O que ele permite, vai ser muito difícil você propor uma reforma que venha acabar com o déficit. Por quê? Porque o envelhecimento populacional é muito rápido e muito intenso. Mas o déficit não é consenso entre os economistas. Ele não considera como receita aqueles recursos que foram desvinculados da Previdência na chamada DRU e também não considera que o próprio governo, através de uma série de medidas, desonera setores da economia. A reforma da Previdência chegou ao Congresso em dezembro e virou a proposta de emenda à Constituição 287. A repórter Dinalva Ferreira explica o caminho da PEC no Poder Legislativo. 10 dias depois que chegou à Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que deu sinal verde para a tramitação da proposta. Agora, as mudanças serão analisadas por uma comissão especial de deputados que deverá ser criada nos próximos dias. Esta comissão terá um prazo de até 40 sessões para votar um parecer sobre a proposta do governo. Se aprovado pela comissão, o texto passa por 2 votações no plenário da Câmara e 2 no Senado. Nas 2 casas, deverá ter o apoio de pelo menos 60% dos parlamentares, 308 deputados e 49 senadores. Eu ficaria satisfeito, eu ficaria feliz se a gente conseguisse ter a reforma aprovada no terceiro trimestre, até o terceiro trimestre desse ano. Não sem muitas divergências e negociações. Nós vivemos hoje uma situação de déficit crescente da Previdência. Tem que parar com isso. São 2 soluções possíveis. Ou aumenta a contribuição, o que já se torna muito difícil hoje, porque a contribuição já é bastante alta, ou então você restringe o acesso aos benefícios, especialmente quanto à idade de aposentadoria. Há decisões ali que são extremamente graves, entre elas a desvinculação do salário mínimo ao valor dos benefícios, de modo que eu acredito que ela terá muita dificuldade de tramitar na Câmara e no Senado com esse conteúdo que aí está. É a reforma polêmica, né, e necessária. Eu creio que o debate está só começando, muitas alterações serão sugeridas. E a reforma trabalhista ainda nem chegou ao Congresso, mas já provoca polêmica. As centrais sindicais criticam as propostas divulgadas pelo governo e dizem que elas não garantem a criação de empregos. Os empresários defendem as mudanças e afirmam que elas podem contribuir para reaquecer a economia. O projeto foi encaminhado pelo Executivo em 22 de dezembro, no último dia de funcionamento do Congresso no ano passado.
O texto dá mais poder à negociação entre patrões e empregados. Assim, acordos coletivos poderão prevalecer sobre a CLT em 11 pontos específicos. Veja alguns exemplos. Hoje, pela lei, a jornada diária de trabalho está fixada em 8 horas. O projeto permite ampliar para até 12 horas, desde que respeitado o limite de 220 horas mensais. O intervalo do almoço atualmente não pode ser menor do que 1 hora. O texto do governo estabelece um tempo mínimo de 30 minutos. A proposta também permite negociar o parcelamento das férias em até 3 vezes, mas uma das parcelas tem que ser no mínimo de 15 dias. O projeto possibilita ainda que patrões e empregados decidam em comum prorrogar o acordo coletivo de trabalho. O texto também altera a regulamentação dos contratos temporários de trabalho, que poderão ser ampliados de 90 para 120 dias, prorrogáveis por igual período. Normas de higiene, saúde e segurança do trabalho não poderão ser negociadas, assim como o FGTS, o 13º e outros direitos garantidos na Constituição. O texto regulamenta o artigo da Constituição que prevê a eleição de um representante dos trabalhadores para negociar com os patrões em empresas com mais de 200 empregados. Esse é um dos pontos que geram dúvidas e que precisam ser negociados segundo o DIEESE, entidade que assessora os sindicatos. Esse representante tem, pelo projeto, a atribuição de resolver conflitos individuais de trabalho, inclusive questões relativas à verba rescisória. Hoje, isso é feito pelo sindicato. Para o DIEESE, a reforma trabalhista proposta não tem capacidade de gerar empregos. Claro que é sempre necessário discutir a legislação trabalhista para favorecer o mercado de trabalho, a contratação de trabalhadores, mas não é esse o fator principal que determina o nível do emprego numa economia. Esse empresário elogia a proposta do governo. Nós temos a certeza, a convicção que com a reforma trabalhista nós podemos alavancar e muito a geração de emprego e o desenvolvimento do nosso país. Ele diz que hoje os altos custos trabalhistas do Brasil estão levando algumas empresas brasileiras a se transferir para o Paraguai. Hoje nós temos conhecimento que grandes empresas nacionais estão hoje exportando a sua matéria-prima e importando a sua mão de obra, fabricando os seus produtos no Paraguai, utilizando o banco de horas, sem esse alto custo do empregado, com o empregado, e trazendo os produtos para o Brasil. Embora a entrega das declarações aconteça apenas nos meses de março e abril, já no início do ano, milhões de contribuintes ficam atentos à correção da tabela do imposto de renda. Mesmo diante da inflação de 6,29% em 2016, o governo prevê um reajuste de 5%. 3 projetos de senadores têm como objetivo proteger assalariados e pessoas físicas das perdas com a defasagem da tabela. A defasagem não é novidade. De acordo com o Sindifisco, Sindicato dos Fiscais da Receita Federal, nos últimos 20 anos, só em 5 ocasiões houve reposição integral das perdas do período anterior. Pelos cálculos do Sindifisco Nacional, fruto de um estudo que nós já realizamos há diversos anos, essa defasagem hoje está acumulada em torno de 83,12%, de 1996 até o final do ano passado. Para o Sindifisco, se a correção total fosse aplicada, o limite de isenção do imposto de renda passaria dos atuais R$ 1.903 para R$ 3.484. Por exemplo, quem ganha R$ 4.000 estaria pagando hoje R$ 223 a mais do que se a tabela fosse corrigida, ou seja, mais 500% acima do correto. Já quem ganha R$ 10.000 paga de imposto de renda 62% além do que deveria. Com a experiência de quem elabora declarações há quase 60 anos, o contador Kleber Coimbra critica a injustiça tributária. Ele presta assessoria voluntária a centenas de contribuintes de baixa renda. As tabelas não modificam, então há vários anos do mesmo sistema, sempre beneficiando os ricos. Porque os ricos têm a facilidade de abrir firmas e criar meios acessórios de pagar menos imposto. Por que o governo atual já não vai diminuindo um pouquinho? Se corrigiu 5%, agora corrige 5,50%. Porque o assalariado não pode ficar pagando o crime das coisas erradas do Brasil, Bola.
O assalariado só leva a pior no Brasil, não pode, tem de melhorar isso um dia. Na defesa dos contribuintes pessoas físicas do imposto de renda, os senadores Regufe, Ana Amélia e Ricardo Ferraço são autores de projetos que prevêem a reposição das perdas de acordo com os índices de inflação do ano anterior. As propostas aguardam tramitação nas comissões temáticas do Senado. A questão da tabela do imposto de renda não é só uma questão de justiça tributária, é uma questão de justiça social também, na medida que quem está carregando esse país na questão tributária é a grande maioria dos trabalhadores do país. A não correção adequada da tabela está implicando num aumento da carga tributária. É o meu entendimento, por isso esse projeto. E eu desejo, além dessa questão da correção, que eu acho absolutamente necessária e justa em relação ao direito do cidadão que já está sufocado por essa carga tributária insuportável. O Senado agora termina aqui. Obrigado pela companhia e continue assistindo a nossa programação. Fique agora com as imagens da semana.